Irmãos, a paz do Senhor. Como sair de cena quando nós enfrentamos momentos de adversidade na vida cristã, períodos onde devemos esperar em Deus o tempo da adversidade passar, onde nós não temos recursos, meios de pôr um fim às situações, né, de luta que se apresentam, e daí a gente tem que tão somente orar e confiar. Como que se faz para poder sair de cena e deixar Deus agir, deixar Deus realizar aquilo que é o propósito dele, né? O descanso, esse descanso em Deus. Olha, a Bíblia ela tem vários exemplos de homens e mulheres que foram levados a uma experiência dessa, onde em alguns casos a pessoa teve que sair de cena, podemos dizer assim, em outros o próprio Deus fez com que a pessoa ficasse escondida durante aquele período de provação, para que a fé dela fosse aperfeiçoada, para que ela vivesse experiências de intimidade e de comunhão. Assim, no momento correto, ela recebesse a exaltação. Então, nós vemos isso na vida de Davi. Davi foge de Saul, Davi fica 10 anos escondido para um lado, para o outro, até que se torna rei de Israel. E todas as promessas que Deus tinha feito acerca da vida de Davi se cumpriram nesse tempo. José também. José sai de cena e ele é levado ao Egito, né, vendido pelos seus irmãos, vive tudo aquilo que nós sabemos, a sua trajetória, a sua jornada. E durante essa trajetória no Egito, Deus ele vai trabalhando na vida de José, vai colocando em posições que eram necessárias para que ele pudesse chegar um dia à posição final que Deus tinha reservado para a sua vida. Jacó não é diferente, ele foge da casa de seus pais, e quando ele foge da casa de seus pais, ele passa 20 anos mais ao norte, na casa de seu sogro, e ali ele constitui vida, família, propriedades, ali ele sai da condição de Jacó, e quando volta, e no caminho de volta ele se torna Israel, seu nome é mudado, de sorte que nós vemos todo esse processo na vida de personagens bíblicos assim que nós consideramos como os mais principais. O próprio Senhor Jesus, ele fica incógnito durante 30 anos, e com 30 anos ele aparece, inicia o seu ministério nas bodas de Caná da Galileia, e ele iniciando o seu ministério naquele período, mas antes você não vê uma manifestação, e até no início do próprio ministério dele, os sinais eles não são públicos, ele começa a operar, mas o que mais se via, o que mais se ouvia era ele dizendo, ó, não conte a ninguém. Então, o período esse período de nos escondermos em Deus, de aguardarmos, né? A palavra diz que Deus ele trabalha enquanto nele esperamos. Então, esse período existe. Na nossa vida não é diferente, é a mesma coisa. Eu não estou falando só aqui a nível de deserto, de busca de restauração. Eu estou falando de uma forma geral, a nossa vida quanto crente, quanto cristão que somos. Porque na nossa vida, provações, desertos, que a gente chama de deserto de vale, virão aos montes. Isso é uma constatação, né? No mundo tereis aflições. É uma promessa que Jesus fez. Essa promessa não é muito boa, né? É uma promessa de que teríamos aflições. E é uma realidade. Essas aflições, elas fazem parte da jornada do crente, do cristão. E algumas lutas parece que são exclusivas a quem é cristão, quem serve ao Senhor. Então, o que acontece? Nós devemos aprender a aguardar em Deus, a descansar nele, a confiar nele. A gente espiritualiza muitas coisas. A gente diz assim, não, tem coisa que só o Espírito Santo, só Deus, mas tem coisa que também é você. Eu tenho comentado isso bastante nos vídeos, porque eu sinto que as pessoas elas querem atribuir a Deus sempre os acontecimentos bons ou a falta ou os acontecimentos ruins ou a falta até mesmo dos acontecimentos bons. As coisas deram errada porque Deus permitiu. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Não foi escolha sua, não foi decisão sua, decisão minha, escolhas nossas. As coisas não estão acontecendo porque Deus ainda não quer.